Olá, alunos! Vou então explicar aqui de uma forma mais simples, com um exemplo mais prático, sobre o sistema de acumulação por processo, ou seja, o sistema de custeio de acumulação por processo. Lembrando que esse sistema, para poder distribuir os custos na empresa, ele é feito quando nós temos uma produção em massa, uma produção contínua, que, por exemplo, uma linha de montagem de automóveis, que ali constantemente vai ser produzido automóveis, então tu pode utilizar esse sistema para poder distribuir os teus custos de fabricação pela quantidade produzida. Então vamos entender como que nós fazemos o cálculo desse tipo de sistema. Então, primeiramente, toda vez que nós fazemos o cálculo de processo por acumulação, nós consideramos um período. Cada empresa vai avaliar o período que ela definir. Eu vou utilizar mês. Então, eu vou pegar o dia 1º de fevereiro a 28 de fevereiro e vou analisar aqui a minha produção para distribuir meus custos naquele mês, naquele período. Então, eu vou utilizar o exemplo dos lápis aqui para ficar mais fácil o entendimento. De fevereiro, do dia 1º de fevereiro ao dia 28 de fevereiro, meu objetivo era produzir aqui na minha linha 10 lápis. Meu objetivo de produção. Então, eu coloquei lá no comecinho da minha linha de produção 10 lápis para serem produzidos. O que aconteceu? No final de fevereiro, no dia 28 de fevereiro, eu constatei que foram finalizados somente 6 lápis e que foram passados para a próxima etapa de processo. Então, tem uma finalização de 6 lápis passados para a próxima etapa. Se eu tenho uma finalização de 6, ficou ainda na linha de produção, no dia 28, 4 lápis que não foram finalizados. Então, esses 4 lápis ficaram em processo de fabricação. Até aqui, simples. Aí nós temos mais uma informação bem importante. Além de saber que 6 foram finalizados e 4 ficaram em processo de fabricação, eu também preciso saber, ok, desses 4 que ficaram lá em fabricação, quantos por cento eu cheguei do processo de fabricação? E o exercício fala que o processo está em 50% de finalização. Ou seja, os 4 lápis aqui, eles foram terminados pela metade. E faltou a outra metade para serem finalizados. Então, ok. Já vi que 6 foram finalizados, 4 ficaram para trás e que esses 4 estão em 50% de produção. Agora eu vou aferir meus custos. Essa empresa aferiu lá no dia 28 que para finalizar 6 lápis e para ter 4 em processo de fabricação com 50% produzidos, eles gastaram uma mão de obra de R$500, gastaram em matéria-prima até esse momento R$400. Isso me dá um custo total, somando 500 mais 400, de R$900. Ou seja, no final do período, meu custo para finalizar os 6 lápis e chegar nos 50% dos 4 lápis em processo, eu tive um custo de R$900. E tendo que isso aqui é importante, esse custo foi aferido no final do período. Não quer dizer que eu tinha R$900 para produzir os 10 lápis. Não, eu gastei até o momento aqui da fabricação R$900 nesse processo todo. E agora a gente vai para as perguntas. Quais são as perguntas que o exercício pode estar pedindo aí quando vocês forem fazer uma prova, um simulado ou um exercício? Essas 4 aqui são as principais que a gente tem que achar. Primeiro, calcule o custo unitário de produção acabada no período. Ou seja, a pergunta pode pedir que tu encontre o custo de cada lápis que tu conseguiu produzir de modo acabado no período. Ele não está falando sobre finalizado e passado para o próximo processo. Ele está falando quanto que tu teve de custo por cada lápis para acabar a produção, tá bom? Desses lápis. Segundo, calcule o custo unitário referente às unidades em processo. Agora eu quero saber aqui qual é o custo de cada um das unidades que estão em processo, ou seja, dessas 4 aqui que ficaram em processo e não foram finalizadas para serem passadas para o próximo departamento. Calcule o custo total das unidades em processo. Aí quer saber qual é o custo total dessas 4 aqui, ou seja, o custo unitário vezes as 4. Calcule o custo total das transferidas para o departamento seguinte. Aí aqui sim, ele quer saber qual é o custo total das 6 aqui que foram passadas para o próximo departamento. Vamos ver como que a gente faz cada um desses cálculos.
Vamos começar, eu numerei aqui para ficar mais fácil. Pelo número 1, que é calcule o custo unitário de produção acabada no período. Vamos lá, como que a gente faz esse cálculo aqui? Primeiramente, eu preciso determinar as unidades equivalentes de produção. O que quer dizer isso? Eu tenho 4 aqui que ficaram em processo de fabricação. Eu preciso juntar essas 4 aqui, sabendo que elas estão 50% produzidas, juntar elas para saber quantas completamente eu consegui produzir aqui nesse processo que ficou pendente. E aí eu vou ter uma equivalência, eu vou ter uma unidade equivalente de produção. Como que eu faço esse cálculo? É da seguinte forma, de forma prática. Eu tenho os 4 lápis aqui. Eu sei que o exercício me disse que, em média, eu produzi eles pela metade. Então, eu produzi esse pela metade, esse pela metade, esse pela metade, esse pela metade. Então, eu consegui chegar aqui na produção até essa etapa aqui. Então, eu quero saber, juntando todos os 4 aqui, até onde eu produzi, quantos eu teria inteiros de modo equivalente. Então, se eu pegar os 4 e multiplicar por 50%, eu vou ter um resultado de 2. Então, ou seja, seriam 2 lápis finalizados de modo equivalente. Ou seja, se eu pegar a metade desse e juntar com a metade desse aqui, eu vou ter um lápis. Se eu pegar a metade desse aqui e juntar esse aqui, eu vou ter um lápis. Ou seja, eu tenho um custo aqui de um lápis e o custo aqui de um lápis, se eu juntar todas as partes aqui que eu fui produzindo pela metade, ok? Então, isso aqui é determinar a equivalência. Sempre que tiver algo que ficou lá em produção, o exercício vai dar o percentual que está produzido, então a gente vem para esse cálculo, pega essa quantidade que está em produção, multiplica pelo percentual. Nesse caso aqui foi 50 dividido por 100, vai me dar o número decimal de 0,5 para calcular quantos lápis eu tenho lá equivalentemente prontos. Essa é a primeira coisa fazendo o exercício. Próximo passo, então. Agora que eu sei que a minha equivalência é 4, ou seja, eu produzi lá, se eu juntar todas as metades, os 50% de cada um, eu produzi 2 praticamente. Então agora eu somo. Eu vou pegar meus 6 lápis que estão finalizados e prontos, e eu vou pegar os 2 que também estão finalizados e prontos, se eu usar a equivalência e juntar os 4 lápis que eu vi que estão pela metade. Isso vai me dar um 8. Então, eu tenho 8 peças acabadas de modo equivalente. E olha a pergunta número 1. Calcule o custo unitário de produção acabada no período. Então, eu tenho que considerar esses 2 lápis aqui como acabados no período também para poder calcular essa equivalência. Porque eu estou dizendo que eu gastei R$900 para poder chegar nessa produção. Então, esses 2 lápis aqui que eu juntei, no caso que são 4 pela metade, eles vão entrar no cálculo para me saber o valor unitário do acabado no período. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar meus R$900, que é meu custo total nesse período, vou dividir pelo 8, que seria as peças que estariam acabadas, né, que estão acabadas se eu fazer equivalência. Então eu vou ter aqui R$112,50 por unidade. Então aqui nesse caso, gastando R$900 e distribuindo pelas unidades acabadas, eu vou ter um custo de R$112,50 por unidade. Esse é o primeiro passo para responder essa primeira pergunta aqui, está ok. Custo unitário de produção acabada. Vamos para o próximo então. 2. Calcule o custo total das transferidas para o departamento seguinte. Eu quero saber o custo total das transferidas para o departamento seguinte. Transferidas foram essas 6 aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar minhas 6 que foram transferidas e vou multiplicar por 112,50, que é o valor que eu encontrei aqui por unidade, né, finalizada. Então eu já sei que a unidade finalizada é 112 e sei que 6 foram transferidas, eu vou multiplicar 112 vezes a 6. E vai me dar aqui R$675 de custo que foi aí desses lápis acabados e transferidos para o próximo departamento. Eu tive um custo aqui nesse período de 675. Terceira, segunda respondemos, primeira respondemos. Calcule o custo total das unidades em processo. Ótimo. Então eu quero saber agora o custo total somente dessas aqui que ficarem em processo. Como que a gente calcula isso, tá? Eu tenho que usar aquelas duas equivalentes, né? Lembrem que as duas equivalentes, elas aí no caso tem um valor de 112,50 unidade.
Então, se eu faço 2 vezes 112,50, eu vou ter um custo de R$ 225 nessas duas unidades. E o que eu tenho que fazer agora, né, nessas duas unidades? Então, esse é o meu custo total das unidades em processo. Beleza? Porque eu entendo que as duas equivalentes, elas foram produzidas completamente. Então, eu posso pegar as duas e multiplicar por 112,50, porque equivalentemente eu juntei elas e elas deram duas finalizadas. E o valor para o lápis finalizado é 112,50. Então, multiplico 2 por 112,50, vou ter R$ 225. E a última pergunta é: calcule o custo unitário referente às unidades em processo. Então, eu quero saber agora o custo unitário de cada um desses lápis aqui. Porque eu vou botar o custo, vou distribuir em cada um dos lápis. Então, aqui eu posso fazer de duas formas, de modo mais lógico e racional, ou uma continha. Eu posso pegar os 225, lembra, 225 é o custo total da produção dos dois equivalentes, que é a mesma coisa do que a produção dos 4. Então eu coloco os 225 dividido por 4 lápis, para distribuir esse valor total que eu descobri com as duas equivalentes entre os 4 lápis que estão lá sendo fabricados. Cada um vai receber um custo de 56,25. Então vejam isso aqui bem importante, tá? Olha a diferença aqui. O que acontece? 56,25 é menor do que o 112,50. Por quê? Porque o 112,50 é para te produzir um lápis inteiro. E se tu tiver a metade de um lápis produzido, vai ser a metade de 112,50. Então, 56,25 é a metade aqui, a metade de 112,50. Então, para produzir meio lápis, né, dos 4 aqui, eu tenho um custo para produzir meio de cada um de 56,25. Para produzir um inteiro, eu tenho 112,50. E assim eu distribuo o custo. Eu poderia fazer esse cálculo simplesmente dividindo esse 225 por 2, nem precisava fazer esse cálculo aqui. Porque se eu tenho, na verdade, eu poderia, dividir eu poderia, na verdade, dividir o meu custo unitário. Poderia diretamente fazer o seguinte: dividir meu custo unitário de 212 por 2, que vai me dar os 56,25. Por quê? Porque o 112,50 eu já descobri que é um lápis inteiro. E agora eu quero descobrir quanto custa um lápis meio produzido pela metade. Então eu divido 112,50 por 2 e vai me dar os 56,25. Beleza? Então seria isso o exercício, como que a gente descobre, né, o custo unitário pela forma do custeio por acumulação de processo por acumulação. Então eu tentei explicar da forma mais simples possível, utilizando esses exemplos de lápis com os valores menores, mas isso se aplica em qualquer exercício. Esse exercício é quando tiver um período somente. Agora vai ter um exercício parte 2, aí, um vídeo parte 2, onde a gente vai agora aplicar isso aqui quando tiver mais de um período, ou seja, tu fez esse período aqui, descobriu o teu custo unitário e tu vai passar para um próximo período, tá bom? Então algumas coisas que a gente descobriu aqui vão passar para o próximo período para se calcular o custo da unidade no próximo período. Beleza? Um abraço para todos aí.